E aí, pessoal, bem-vindo ao Live News BR. Hoje eu vou entrevistar o sócio fundador da Redpoint, que é um dos maiores fundos de investimento do Brasil. Mas vocês vão conhecer o ser humano por trás do executivo, que é o Anderson, e a gente tem muita história bacana para contar. Bom, dando continuidade para a nossa proposta aqui, que é dar mérito para quem tem propósito, estamos hoje aqui com o Anderson Tis, que é uma figura interessantíssima, super conhecida no mercado financeiro, mas hoje eu quero que vocês conheçam o ser humano. Anderson, se apresenta aí para o pessoal. Olá, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês. Super obrigado, Mel, pelo convite. Bastante ansioso para ver o que você vai aprontar comigo aqui hoje, mas acho que vai ser um papo muito bom. Espero que vocês gostem. Eu sou o Anderson Tis, sou sócio fundador da Redpoint Ventures. Faço Venture Capital no Brasil há algum tempo, desde 2003, um dos pioneiros da indústria aqui. É minha segunda carreira, tive uma carreira antes como desenvolvedor de software, sou formado em engenharia de computação. Essa parte é o que está no LinkedIn, que a maioria das pessoas conhece. Indo mais para o pessoal, que eu acho que é parte do propósito aqui, né, Mel? Eu sou mineiro de Juiz de Fora, casado há 22 anos, pai de 2 meninas, Carol com 14 anos, fazendo 15 em breve. Se bobear, já vai ter 15 quando o programa estiver no ar. E Rafaela, que está com 11 anos, sou casado com a Fernanda, ela é de Juiz de Fora também. E o que mais que eu posso contar do lado pessoal aqui? Sou filho de mãe empreendedora, de uma época que empreender era muito complicado, ela foi empreendedora na década de 70 no Brasil, e pai funcionário público, trabalhou a vida inteira no Banco do Brasil. Então tem um mix interessante aí de experiências de pais também, para a gente cobrir, se você quiser, Mel, tá? As ordens. Tá? Claro Kimono que eu aberto, quero. espero que vocês curtam. Claro que eu quero, inclusive eu sou fã da Dona Maria do Carmo, né? Já até dei entrevista falando da Dona Maria do Carmo, grande Dona Maria do Carmo, que é paciente do meu médico querido, doutor Aldo. Aliás, essa história do nosso reencontro é excelente. Depois de 16 anos, a gente se encontrou na frente do Cubo, e um amigo nosso que detesta aparecer, ele odeia, é por isso que eu vou dar o nome, o sobrenome, e vou colocar a foto do LinkedIn dele, o Mordecai Gondelberg. Ele deu o cano na gente. E aí surgiu um reencontro que marcou a minha vida. Conta como é que foi do teu lado. Não, foi um reencontro muito bom. O Mordecai é um cara super especial. Foi meu primeiro chefe aí depois que eu voltei para o Brasil para começar em Venture Capital, lá em 2003, né? Foi uma jornada super bacana, aprendi um monte com ele. E foi por conta desse trabalho que a gente se conheceu lá atrás, né, Mel? E foi... Eu nem sei quando no Cubo, acho que tem uns 2, 3 anos já, né, que a gente teve esse esbarrão. Depois a gente tem que comprar um bombom e dar de presente para o Mordecai, porque acabou sendo uma coisa super boa, o almoço foi super light, a gente falou bastante mal dele, né? Então foi um reencontro muito bacana. Você trouxe novidades que, inclusive, ajudaram minha mãe, como você comentou aí. Ela continua firme e forte lá, controlando os efeitos aí do tremor essencial com a sua dica. A hora que você quiser falar disso, a gente fala também. Mas foi ótimo, tudo caminhando bom. Foi emblemático ter acontecido no Cubo, porque o motivo de criação do Cubo foi exatamente criar serendipidade, né? Ajudar os encontrões a acontecerem de forma mais frequentes aqui, e acabou acontecendo um reencontrão com você que foi ótimo. Eu que agradeço. Gente, para colocar vocês na mesma página, eu fui almoçar com o Anderson, o Mordecai deu cano na gente, colocou a culpa na gente, inclusive, porque, segundo ele, errar é humano, colocar a culpa no outro é mais humano ainda. E aí, eu estava tremendo por conta de uma doença chamada tremor essencial, que eu tenho. E o Anderson falou assim, vamos almoçar onde? Eu falei, qualquer lugar, qualquer lugar. Quando ele falou japonês, eu entrei em pânico, porque eu falei, eu vou jogar arroz na testa aqui, vou passar a maior vergonha. E aí eu entrei em pânico, e aí a gente descobriu, nessa conversa do japonês, a gente pediu para trocar o hashi por talher,
que ele também tinha. E depois disso me caiu a ficha que mudou a minha vida, que o canabidiol poderia ser útil para o tratamento do tremor essencial. E foi quando eu conheci o Dr. Aldo e comecei a me tratar com ele e voltei a dica para o Anderson, que voltou a dica para a Dona Maria do Carmo. Mas conta um pouco, essa doença, pode se chamar assim, ela é bem chatinha, né? Você já passou constrangimento por causa dela? Eu também já. O meu grau de tremor ainda não me atrapalha, provavelmente vai aumentar, né? Eu acho que falar com tranquilidade do problema ou da condição, né, como o pessoal gosta de falar, ajuda muito, por incrível que pareça, né? Assim, onde mais me atrapalhou foi no começo da carreira, quando o sintoma que eu tinha ainda era bem limitado, mas quando você tenta esconder que treme é quando o tremor sobressai ao máximo, né? Então, quando eu ia dar palestra no início, segurar papel ou tivesse que segurar um microfone, era sempre um pipinaço, porque você segura, aí treme, aí você vê que está tremendo, aí você tenta parar de tremer, aí você treme mais ainda. Para mim, a dica que me deram, que foi super relevante e super tranquila, primeiro, tentar não preocupar com isso. Se você se preocupar com isso, fazer o reconhecimento na frente da audiência que o assunto some de pauta, né? Gente, eu estou super feliz de estar aqui com vocês, tal. Vocês notarem um tremor aqui, estou sim muito emocionado, mas o motivo também é o tremor essencial e pronto, e aí some de pauta. Mas é um negócio meio chato, não tem muita explicação, né, da onde vem, na maioria das vezes hereditário, raramente vira uma coisa que comprometa funcionalidade, mas controlar o sintoma é importante. Eu ainda estou cabeça dura, como você sempre diz, né, meu? Ainda não tomo nada para evitar, estou limitando o café, que é uma coisa que eu adoro, mas aumenta o tremor essencial. Mas minha mãe treme bastante, a ponto de ela estar com 73 anos, às vezes, quando ela não está tomando nada para o tremor, às vezes atrapalha ela servir um café ou coisa do tipo, e ela, por dica sua, está fazendo já o tratamento com canabidiol e está funcionando uma maravilha. Palavras dela, vida nova depois que ela conheceu o tratamento. Fico feliz que várias pessoas possam pegar essa mensagem de maneira positiva, quebrar o preconceito e correr atrás, porque é um tratamento que realmente funciona. São dois preconceitos, né, Mel? Porque a gente tem que quebrar aí, do tremor essencial e do canabidiol, né? Exatamente. As duas coisas precisam ser compreendidas melhor. Exatamente, tem que quebrar os dois preconceitos de uma vez só, é horrível, a pessoa acha que você está nervosa, que você está com crise de abstinência, que você é insegura, e para pegar cafezinho é um caos, é um horror. E deixa eu te perguntar uma coisa, você falou que a tua mãe é empreendedora, fiquei curiosa, conta um pouco da tua história, você nasceu em Juiz de Fora, ela empreendia lá, o que ela fazia? Sim, a minha mãe montou uma confecção. Tudo que eu falar dela vai ser super enviesado aqui, porque eu sou um puxa-saco de marca maior. Eu acho que ela fez coisas incríveis numa época onde era impossível fazer esse tipo de coisa, né? A minha mãe foi empreendedora na década de 70. Ela montou uma confecção de roupa infantil feminina, né, vestidinhos de festa para crianças, que até hoje é um negócio raro de ver com bom gosto, tem já algumas marcas. Na época não se ouvia falar desse tipo de produto. Ela começou a fazer os desenhos, montou uma loja em Juiz de Fora, depois era uma confecção para a loja dela e depois começou a expandir vendendo para o Brasil inteiro. A fábrica chamava Foquinha, a marca, e ela acabou vendendo para o Brasil inteiro, vendia em grandes lojas. Para quem é experiente o suficiente aqui para lembrar, né? A Mesbla era um grande cliente da minha mãe, ela vendia para o Brasil inteiro. Ela se divorciou quando eu ainda era bastante novo, somos 3 irmãos desse casamento da minha mãe com o meu pai, depois meu pai veio a se casar de novo, eu tenho mais 2 irmãos do segundo casamento dele, mas minha mãe, muito jovem,
com 3 filhos, divorciada e empreendendo no Brasil da década de 70 e 80. Não foi fácil. Ela teve, como toda jornada empreendedora, teve altos e baixos muito grandes. A gente teve épocas de muita bonança, épocas de muito aperto, que ela lembra vividamente. Eu não lembro de nada de aperto. Para mim foi tudo ótimo, assim, uma vida que eu só posso agradecer. Mas ela teve vários ciclos e eventualmente veio a quebrar um dos últimos planos econômicos que a gente teve. Eu lembro muito claro, né? As coisas começaram a liquidez do Brasil como um todo praticamente desapareceu, as vendas despencaram e ela resistiu muito em demitir a equipe. Ela falou, putz, agora que eu estou com uma equipe que é grande, que é boa, está toda integrada e tal, e não conseguiu navegar toda a crise sem quebrar esse último plano. Não sei nem se foi o último, mas foi o plano da Zélia, né, que confiscou lá uma parte grande da liquidez do país. Depois disso, ela nunca mais se reergueu como empresária, né? Teve lá todos os problemas tradicionais de trabalhista e tudo mais que a gente conhece no Brasil, impostos e tudo mais. Aí ela passou por um ciclo muito interessante também, que para mim foi muito bom, que ela, na época que eu estava na faculdade, eu fiz Unicamp, e entrei em 92, acho que mais ou menos na época 1990, por aí, ela mudou para o Arraial da Ajuda, em Porto Seguro, perto de Porto Seguro, e ficou lá por 10 anos numa fase mais zen, mais natureza, e foi muito bom para mim, para as minhas sobrinhas, foi uma época muito boa. Mas essa jornada dela empreendedora foi muito legal. Ela chegou a ter, acho que perto de uns 50, 60 funcionários. Para uma empresa em Juiz de Fora foi uma coisa bem bacana. Tem muito orgulho de tudo que ela fez. Tem que ter mesmo. E a tua jornada, você fica em Juiz de Fora até que idade? Como é que começa a tua carreira? Qual foi teu primeiro emprego? Que faculdade que você fez? O que você queria ser quando crescer? Que nem a Cuca, ela deu uma entrevista que ela queria ser veterinária de bicho selvagem. Então, às vezes, a gente descobre umas coisas diferentes. Foi quase, então, porque eu a vida inteira falei que queria ser veterinário, não de bichos selvagens, mas cresci falando que queria ser veterinário. A minha infância, a maior parte das vezes, eu trocava, ao invés de ganhar brinquedo, eu pedia bicho. Era inclusive um sarro, porque eu chegava em casa com a mão para trás e falava, mãe, adivinha? Ela conta, né? De duas uma, ou é algum bicho novo ou você quebrou o braço outra vez, porque era bem levado também. Então, uma das duas coisas estava sempre acontecendo, né? Algum bicho novo ou alguma fratura inesperada. Mas por volta dos 15 anos, 14 para 15 anos, eu comecei a gostar mais de matemática. Foi um negócio mais tardio na minha educação, mais jovem. Eu quase, inclusive, tomei pau, né? Em matemática eu não gostava, tive um professor muito chato e me deixou no começo e tomei uma birra. Mas com 14 para 15 anos eu comecei a gostar muito de matemática. Começaram a surgir computadores pessoais. Eu fiz um curso de Basic, que era uma linguagem lá de trás. Foi muito bacana, naqueles caixotões enormes que a gente chamava de computador portátil lá atrás, né? O CP500. E me apaixonei por programação. Acho que ali eu me converti de moleque em nerd num espaço de tempo curto. Tinha uma mobilete, na época eu troquei a mobilete num notebook, que acho que é a maior chancela aí de né, nerd que um adolescente pode fazer. E comecei a me encantar mais por matemática e computação. Participei de Olimpíada, foi o primeiro, o meu grupo de estudo foi o primeiro grupo mineiro a participar de uma Olimpíada brasileira. Um colega meu ficou em segundo na brasileira, eu fiquei em quarto. Foi motivo de muito orgulho e mais empolgação ainda com o estudo de exatas. E aí eu resolvi que eu queria fazer engenharia de computação. Era um curso novo, foi criado em 91 na Unicamp.
E eu apliquei e passei em 92. Então, estou fazendo 18 para 19 anos 28 para 29 anos de formado, de ingressado na Unicamp. Foi um curso muito bacana, eu fui para lá com 17 para 18 anos, morar em República, os meus amigos de República são os meus amigos mais próximos até hoje, era a República do Pão de Queijo, né, os mineiros que foram para a Unicamp estudar, alguns em computação, outros em outras áreas, mas é a minha patota mais íntima até hoje. Alguns deles estão aqui em São Paulo, outros estão espalhados, mas a gente está muito unido desde aquela época. Aí, bom, depois da Unicamp eu trabalhei mais 2 anos no Brasil e depois me casei e mudei para fora do Brasil. Se você quiser, eu posso contar um pouquinho disso aí também mais para frente. Claro. Para onde você foi? Onde você foi morar fora do Brasil? Eu fui para a Suíça, fui morar em Zurique, foi até através da Unicamp, fui participar de um programa de trainee num banco suíço, no UBS. Foi uma época bem diferente, né? Assim, o UBS tinha acabado de fazer uma fusão com a SBC, eram 2 mega bancos suíços, e era 98, a gente tinha a fusão dos 2 bancos, tinha a preparação para o bug do milênio e a preparação para implantação do euro, que a Suíça não faz parte, mas impactava a parte de sistemas de banking deles, e tinha esse programa de trainee, foi o primeiro grande tapa na cara de entender diferença aí de primeiro mundo para país em desenvolvimento, né? No nosso caso aqui, porque eu fui selecionado para o programa de trainee, fui para fazer a entrevista com o cara que ia ser meu chefe, e eu perguntei, e aí, o que eu vou fazer? Ele virou e falou, não, o que você quer fazer? Um programa de trainee para você. Você tem que falar o que você quer fazer, né? Eu falei, opa, trainee lá não é mão de obra barata, é realmente um treinamento, né? E o que eu queria fazer era trabalhar com a internet, era um negócio muito, muito novo. O browser surgiu, falando assim até irônico hoje, né? Mas o primeiro browser surgiu no período em que eu estava na Unicamp. Internet era um negócio muito difícil de ser visto fora da academia, fora das universidades, mas na Unicamp já era disponível para todo mundo, desde a época que eu entrei, e aí veio o browser e aquela empolgação toda. E quando eu me formei, não tinha ainda um mercado estabelecido de internet no Brasil, veio acontecer depois, e eu queria muito trabalhar com essa área, e surgiu o estágio, né, o trainee, e possível de se fazer na área que eu queria. Eu pulei imediatamente na oportunidade, era para ser um projeto de 1 ano, a gente acabou estendendo o contrato lá, eu fiquei 3 anos na Suíça. Foi uma fase de muita mudança, porque eu estava já como engenheiro, trabalhando na Bosch, em Campinas, foi uma experiência muito boa também, mas eu deixei de ser engenheiro para voltar a ser trainee por conta do tipo de trabalho. Tinha acabado de começar um namoro com a minha atual esposa, a gente começou a namorar em março e se casou em outubro, só que a decisão para ir para a Suíça já foi em maio para junho, e aí a gente falou, putz, o que a gente faz agora? Eu vou para o outro lado, vamos casar então. Então foi assim, uma mudança de emprego, de país, de estado civil, foi tudo muito rápido e deu muito certo. Tinha uma chance enorme de dar pepino em um monte de pontos, né? Mas dei muita sorte, sou muito grato ao companheirismo da Fernanda, foi incrível para uma época de muita mudança e deu muito certo. Entendi. Sorte é importante. Você conhece a piada do diretor que perde o gerente e ele precisa repor urgente o gerente? Ele chega para a secretária e fala, agora um processo de seleção que eu preciso repor essa vaga que ela é importante. Ela chega com uma pilha desse tamanho de currículo aprovado pelo RH, e ele fala assim, entrevista os 10 primeiros da lista, a gente escolhe e contrata. Ela fala, mas e se o bom for o que está em 120? Aí ele fala, tudo que eu não preciso agora é um filho da puta de um azarado.
Muito bom. Sorte é importante, eu falo que sorte é importante. E deixa eu te falar, aí você casou com a Fernanda, está com a Fernanda até hoje, está com 2 filhas adolescentes aí, que imagino que deve ser super bacana. E como é que você entra no mercado financeiro, onde hoje você é uma super referência? Depois eu vou até pedir para entender como é que surgiu, eu não sei como é que surgiu a Redpoint, mas um pouquinho antes, como é que você aparece, por exemplo, dentro da Acelera? Foi quase que uma casualidade. Eu não conhecia a indústria de venture capital. Como eu falei, eu era um nerd de carteirinha, né? E fui fazer esse trabalho na Suíça. E aí, conversando com a Fernanda, o que aconteceu? Eu estava indo bastante bem na carreira técnica e a minha próxima função já seria gerencial, né? Seguindo a carreira dentro do banco, né? E aí, como bom nerd, eu falei, se é para virar gestor, vamos fazer um curso de gestão para fazer bem feito, né? Eu comecei a procurar um curso de especialização, um MBA, né, para virar um bom gestor de TI. Essa era a minha ideia original. E aí fui fazer um curso, eu conversei com a Fernanda, a gente falou, vamos fazer tudo o que quer fazer no exterior de uma vez, depois a gente volta para o Brasil, e a ideia era, né, ter filhos, que foi o que a gente fez. Então, eu saí da Suíça direto para os Estados Unidos para fazer um MBA, fui para Yale, que era uma School of Management, uma escola de gestão, fui fazer uma matéria com um professor que era um cara espetacular, David Cromwell. A matéria era de empreendedorismo, a gente acabou nem falando, mas eu empreendi antes da faculdade, durante a faculdade, e esse cara era muito renomado lá e dava aula de empreendedorismo. Eu fui fazer a matéria com ele, fiquei apaixonado. E a outra matéria que ele dava era de um negócio chamado Venture Capital, que foi o que ele fez a vida inteira. Ele, durante 30 anos, trabalhou no JP Morgan, os últimos 10 para 15 anos, se eu lembro bem, como head da área de Venture Capital do JP Morgan. E fui fazer a outra matéria porque eu gostei do professor, né? E a hora que eu fui aprendendo melhor o que era Venture Capital, eu falei, isso aqui é o que eu acho que é o certo para mim. Porque mistura a parte de tecnologia, vai me ajudar, né? Toda a experiência que eu tinha. Nessa época, a gente estava vendo muita coisa de internet começando e tal. Então, vai aproveitar meu background de tecnologia, vai ter um quê de estratégia, que é uma coisa que eu estava gostando muito no MBA, mas tem mais comprometimento, né? Não é fazer um projeto de consultoria e entregar, é recomendar trabalhar junto com o empreendedor e só ter resultado se aquele negócio der certo. Então, para mim, que era uma característica de consultoria de TI, né? Onde você desenvolve o sistema, tem que instalar e o negócio tem que funcionar. Então, para mim, pareceu um mix muito bacana. Era um negócio bastante novo no Brasil. Na época, a gente tinha tido um início de indústria por volta do ano 2000, entre as empresas que foram criadas nessa época estava a Acelera, e eu comecei a fazer o meu MBA em 2001, pouco antes do dia 6 de setembro de 2001, começaram minhas aulas, um pouquinho antes do evento lá das Torres. Mas o mercado no Brasil estava praticamente paralisado depois do estouro da bolha. E eu lembro com muita clareza, assim, saía anualmente na Exame uma matéria que chamava Onde está o Dinheiro, né, com uma lista longa de 8, 10 fundos, né, era o que tinha na época. Um desses fundos era a Acelera e um dos contatos que estava nessa lista era o Morderhai. E o que eu fazia durante o projeto, né, todo MBA você tem lá o Job Hunting, começa a procurar as oportunidades para fazer tanto de summer quanto de emprego full-time depois, né? Eu queria voltar para o Brasil e queria trabalhar com Venture Capital. Então, o trabalho foi relativamente focado, né? São essas 10 casas aqui. Eu, toda vez que tinha uma oportunidade de vir ao Brasil, tentava falar com esse pessoal. Era engraçado e era literalmente desse jeito. Eu entrava em contato e eles falavam, não, você não está entendendo, a gente não vai contratar ninguém, a indústria está completamente paralisada, não está acontecendo nada, a gente está no meio de um inverno nuclear. E a minha brincadeira era, você está tão parado assim, você não deve estar tão ocupado, vamos tomar café, né?
me conta um pouquinho da indústria. E o Mordecai foi um dos que foi gente fina o suficiente para bater esse papo. A gente conversou, na época ele não estava procurando ninguém, né, para recolocar. No final do meu curso, uma das pessoas da Acelera foi trabalhar em um outro lugar, um cara que eu conheci depois, né, como alumni da Acelera, mas tinha um perfil até parecido com o meu, assim, era mineiro, que foi fazer computação e tal. Aí, a hora que ele saiu, deu um estalo no Mordecai, falou, tem aquele cara lá que eu conversei e tal, vamos ver se funciona. E foi, assim, foi muito bacana, a maioria das conversas foram feitas com o Mordecai. O meu último papo foi com o Pedro Cordeiro, né? O Mordecai era o CEO da Acelera, o Pedro Cordeiro o CEO. E foi engraçado, porque eu não fiquei desempregado por uma única aula, porque eu fiz o papo com o Pedro, saí para fazer minha última aula do MBA, e quando eu voltei, tinha uma mensagem na secretária eletrônica, existia isso na época, né? Falando que, Pedro adorou o papo, mensagem do Mordecai, me liga para a gente fechar. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu. Tenho que agradecer muita gente e, sem dúvida nenhuma, o nosso querido Mordecai aí por abrir as portas do Venture Capital para mim. Meu karma judaico. E depois você ficou uns anos lá, e como é que surge a Redpoint, que eu também não sei essa história? Como é que ela acontece? Como ela nasce? Teve uma sucessão de transições, né? Entre a Acelera e a Redpoint, eu montei a operação da Naspers no Brasil, a operação de internet da Naspers, né? Então, eu saí da Acelera para ir para a Naspers. A Acelera, a parte do meu perfil que encaixava muito com a Acelera era a parte de tecnologia, que foram os 2 primeiros fundos que a Acelera montou. Depois eu trabalhei num fundo de real estate, inclusive com o Mordecai, mas já não tinha muito mais a ver com o meu perfil. E aí surgiu a oportunidade de ir trabalhar na Naspers, que era uma empresa super desconhecida na época, mas a Naspers, antes de eu ir trabalhar com eles tinham feito um investimento por conta da mídia impressa no Grupo Abril. Então, a conversa com o Headhunter foi... Você já ouviu falar de Naspers? Não, nunca ouvi falar. Mas do Grupo Abril? Grupo Abril eu já ouvi falar. Então, eles são acionistas do Grupo Abril. E aí começou o papo com eles, foi uma conversa muito boa. Era um grupo bastante arrojado, apesar de ser um grupo secular de mídia. Ele estava se reinventando num ritmo muito forte. E a conversa foi, fizemos um investimento na Abril, por conta desse investimento a gente foi conhecer o Brasil. O Brasil hoje parece com a China, eles já tinham investimentos na China antes de China entrar na moda, né? Então, aparece o mercado de internet na China quando a gente começou a ir para lá. Se isso for verdade, vai ter uma vantagem muito grande da gente entrar cedo. Só que a gente não sabe se tem um mercado ainda. Então, a nossa proposta para você é o seguinte, é um contrato por 1 ano, e nesse 1 ano você tem que provar para a gente que existe um mercado de internet no Brasil. Se tiver, você tem emprego e a gente vai montar uma operação arrojada no Brasil. Se não tiver, muito bem, obrigado, né, a gente te ajuda a arrumar outro emprego aí. Então, foi um desafio bem legal. A Naspers é uma empresa listada, né, uma empresa listada, já era listada na época, mas tinha um time de executivos que trabalhava junto há muito tempo, super empreendedores, e um estilo muito descentralizado, muito empoderador. Então, para mim, foi muito bom. Eu era júnior ainda na minha carreira, né? Mas eu era o mais sênior daqui do Brasil. Então, foi muito legal assim, participar de um time global, né? A gente fazia deals em conjunto em todas as regiões, mas montar a operação no Brasil com muita autonomia foi bem legal, foi muito bacana. Eu tinha 2 chefes, né? Um para quem eu me reportava do ponto de vista de investimento, que é o Charles Seal, está aí até hoje, fez um mega investimento, acho que um dos maiores
retornos da história de Venture Capital. Ele foi o cara que participou do investimento da Naspers na Tencent, que foi um mega retorno para a empresa. E o outro era o Anthony Ru, que era o CEO da área de internet da Naspers, que eu brinco que é o Steve Jobs da Naspers, o cara que bolou a estratégia de internet deles. Tinha, inclusive, um jeitão super dinâmico, botava fogo em todo mundo. Um cara muito, muito bacana mesmo. Então, dessa oportunidade aí, foi onde eu acabei fazendo os investimentos que depois me permitiram fundar a Redpoint, cofundar a Redpoint aqui no Brasil. Qual foi o investimento que você fez que mais te marcou na vida? Tem muito, né? Tem muita coisa, né? São investimentos marcantes por vários motivos diferentes. Eu acho que para o Brasil, assim, o mais emblemático é a Movile, né? Movile, cada um fala de um jeito. Eu sigo o que o Fabrício fala que é o certo, né? Foi um investimento muito bacana, empreendedores com muita garra, e é uma empresa que hoje tem um papel muito importante no ecossistema. A Movile é um unicórnio, dona do iFood, que é um outro unicórnio. É uma empresa que rompeu um monte de barreiras, né? Foi precursora de um monte de ondas do mundo de empreendedorismo. Foi muito bacana a trajetória deles. O Fabrício, além de ter muito sucesso, ele tem um papel de encorajar o ecossistema muito bacana. Então, acho que é o deal mais emblemático que eu fiz até hoje, foi o investimento na Movile. Quantas empresas? Antes de Redpoint, né? Tá, antes de Redpoint. E em Redpoint? Redpoint tem um monte de empresas super bacanas, né? Que algumas já estão enormes, outras estão crescendo muito. Perguntar qual a empresa mais legal no portfólio é a mesma coisa que perguntar qual que é o filho mais bonito, né? Mas as empresas mais conhecidas que a gente investiu tem Gympass, que a gente tem muito orgulho, a gente foi o primeiro investidor na Gympass, que hoje é um unicórnio também. A gente fez investimento de seed na Rappi, que também é outro unicórnio hoje. A gente liderou a primeira rodada institucional da Acreditas, que está indo super bem, uma fintech espetacular. Resultados digitais, tem muita coisa bacana que já está consolidada, né? São líderes dos seus segmentos, e tem muito investimento novo, muito, muito promissor também. Tem um que é recente, a empresa está no estágio bem no começo, mas que é emblemático também, que é uma empresa de inteligência artificial que chama CyberLabs. Eu acho que é muito bacana porque o fundador, na verdade, os dois fundadores da CyberLabs são originalmente fundadores da Movile. Então, fizeram uma jornada, montaram um unicórnio, depois montaram uma aceleradora que está com resultados espetaculares aqui, né? A 21212. As empresas ainda estão rodando, mas já tem resultados muito, muito bons, e saíram para montar uma empresa de inteligência artificial muito promissora, e por conta desse relacionamento a gente liderou a rodada inicial neles. Então, para mim, assim, é um ciclo fechando, e é super bacana, né? Um cara que você investiu lá atrás querer continuar trabalhando comigo no novo investimento. Então, é muito, muito gostoso, muito bacana isso. Não, e quebra um pouco daquele mito de que o investidor é um monstro, o investidor é do mal, o investidor quer te esganar, arrancar seu sangue, colocar o canudinho na sua jugular e extrair tudo. Na verdade, o investidor, ele quer que seja bom para todo mundo, né? Ele casou com você. Você não casa querendo que a coisa não dê certo, né? Qual que é o feedback que você dá? Porque isso é uma coisa que eu defendo muito vocês. Que o cara fala assim, pô, o cara não entendeu a minha genialidade. Eu falei, cara, se o cara não entendeu a tua genialidade, você está com um problema muito sério aí, né? Isso aí, assim, existe essa fama mesmo. Acho que deixa eu tentar explicar sem ser leviano aqui. Tem todo tipo de investidor, e eu não estou dizendo do tipo... Tem também, né, de valores e ética, não é disso que eu estou falando. Tem tipos de investidores diferentes para categorias de ativos diferentes, né?
eu tenho a sorte muito grande de trabalhar com Venture Capital exatamente no early stage do Venture Capital, que é onde tem esse alinhamento maior com o empreendedor, né? Quando a gente investe, a empresa ainda não tem nada muito material, então, na verdade, não tem muito o que ficar analisando do ponto de vista de receita e tal, a gente tem que analisar o time, e depois que a gente investiu, o nosso sucesso depende muito do sucesso do time, né? Então, é um trabalho de longo prazo e muito baseado em relacionamento, né? Apesar de ser, né, no segmento de finanças e tal, ele é muito mais humano, muito mais people do que só a parte financeira mesmo. Essa fama que o investidor tem vem muito de um outro tipo de investimento completamente diferente. São investidores que compram empresas pela empresa, e muitas vezes os fundadores já estão ali há muito tempo, nem são às vezes o fundador mais, mas é um time que está em uma empresa boa, com lucratividade boa, mas que o investidor acredita que consegue dar um choque de gestão na empresa, né? Acho que os caras mais fantásticos que a gente tem no Brasil, do ponto de vista de empreendedorismo, né? Jorge Paulo Lema e sua trupe, são investidores e empreendedores, e muito do que eles fizeram nas empresas que eles investiram foi exatamente isso. Pegam a empresa e melhoram muito a gestão. E é super bacana e cria uma quantidade de valor incrível para o país e para os seus investidores, né? Mas o lado que isso cria para quem vende a empresa para eles, é isso que o pessoal fala, né? O cara comprou minha empresa, me mandou embora e tal. Mas é parte do jogo, nada disso é escondido, né? Mas é muito diferente do que o que a gente faz em Venture Capital, né? Quer dizer que você nunca vai ver uma empresa que você investiu trocando o time. Pode acontecer da gente trocar o time, né? Mas aí a gente errou, né? Porque o nosso papel é analisar a equipe. Então, VC troca founder por CEO no comecinho. Se tiver que trocar, é porque a gente errou na análise. Aí, depois que a empresa já está maior. Aí não, pode ser que o talento do founder, do fundador, está em desenvolver o produto, às vezes o cara não quer fazer, às vezes ele não dá conta de crescer todas as dimensões que ele precisa para continuar crescendo junto com a empresa, e pode acontecer. Não é o natural, mas pode acontecer também. Mas esse argumento de que o investidor está ali para sugar o sangue e tal, eu acho que ele não é válido em nenhum dos modelos, né? Cada um está fazendo um tipo de contrato, e esse contrato é muito bem explicado e muito bem negociado pelos investidores sérios, né? Seja de agente, growth, private equity, buyout, turnaround, todo mundo que é sério. No nosso mercado, a gente depende muito de reputação, né? Então, fazer coisas erradas é dar um tiro no pé, na verdade. Então, mas, como em toda carreira, tem gente de todo jeito, né? A gente, antes de investir numa empresa, faz a due diligence, né? A gente investiga o máximo, né? O empreendedor precisa fazer a mesma coisa. Antes de aceitar dinheiro de qualquer um que seja, precisa entender com quem ele está lidando, se a reputação desse investidor é boa, como que esse cara trabalha, né? Tem investidor que é bom para um, mas não é bom para outro. Tem muita coisa para ser olhada. Eu concordo. Deixa eu te perguntar, são quantos sócios hoje? São 3 sócios na Redpoint? Nós somos deixa eu responder por partes. Nós somos 3 managing partners, eu, Manuel e Romero, Manuel Lemos e Romero Rodrigues. Esses seria o equivalente ao sócio sênior, né? A gente tem um sócio, cara espetacular também, que é sócio, o Rodrigo Baia, e a gente tem 2 sócios fora do Brasil, a Redpoint e a eVentures, daí que a gente tem esse nome nada criativo, né? Quando eu montei a empresa em 2012, foi em parceria com 2 fundos do Vale do Silício, uma a Redpoint e a outra a eVentures, e a gente usa a marca, a combinação do nome das duas. São 2 casas de muito sucesso no Vale do Silício. O Redpoint fez investimentos incríveis como Netflix, é super emblemático. Mais recente tem a Snowflake, que é um caso de retorno estratosférico
né, agora durante a pandemia. E a Ventures também tem casos muito, muito legais, tem investimentos como a Farfetch, que é uma empresa europeia, unicórnio também, as duas têm histórias muito legais. Como é que você conheceu os dois sócios sêniores, você, o trio aí, como é que vocês se juntaram? Porque tem uma diferença de até de idade entre vocês, e deve ter de cultura, de visão, de um monte de coisa. Como é que casou essa união? Porque com certeza você não estava na República junto com o Romero dos Caixinhos, né? Os três, o relacionamento meu com o Manuel e o Romero vem muito da Naspers, né? Eu comprei, o primeiro investimento que eu fiz foi comprar a empresa que o Manuel era uma startup numa fase muito inicial. Primeiro eu tentei contratar o Manuel, ele falou, não, estou saindo do meu emprego para montar uma startup. Eu falei, damn, errei por pouco, né? E aí depois a gente adquiriu a startup dele para montar um think tank de internet em parceria com a Abril. E com o tempo essa operação acabou sendo absorvida pela Abril. Então o jeito que eu conheci o Manuel, ele também fez engenharia de computação na Unicamp, mas é um ano mais novo do que eu, na faculdade, né? Na época de Unicamp, a gente esbarrou em corredor, mas não criou um relacionamento. A gente veio a se conhecer melhor mesmo em 2008, quando eu fiz a aquisição da empresa dele para montar esse think tank. E a startup dele chamava Blog Blogs, era o indexador de blogs de língua portuguesa com maior sucesso no mundo, e estava no começo da onda de blogs, né? Até hoje é super forte, vem desde aquela época, e a ideia foi criar uma empresa chamada Webco, usando o network e o talento do Manuel, mas montar uma coisa muito focada na parte tech, que ele fez super, super bem. A maioria das pessoas que ele contratou naquela época tem hoje posição de liderança nas startups mais famosas aqui do Brasil. E o Romero foi um outro deal que eu fiz pela Naspers também. O Romero é cofundador do Buscapé, junto com outros 3 colegas da Poli. Fez uma jornada empreendedora super bacana. E em 2009, eu fiz a aquisição da empresa dele para a Naspers. Então, a gente se conhece desde essa época, né? O Romero eu conheci em 2007, o Manuel em 2008, e de lá para cá a gente manteve contato. E quando eu montei a Redpoint, a gente trouxe tanto o Manuel quanto o Romero como advisors, e aí o Manuel veio full-time em 2014 e o Romero em 2015. Entendi. Então, tudo começou realmente com você. E você trabalha que nem um condenado, que eu sei que conseguir espaço na sua agenda é uma dificuldade. O que a dona Fernanda acha disso? Ela é super compreensiva. Assim, eu acho que o trabalho de venture é fluido, né? Assim, tem épocas que a gente tem muita coisa para fazer, quando junta o trabalho mais cotidiano de, né, participação em conselho, análise de pipeline. Se a gente estiver trabalhando num levantamento de um fundo novo, realmente vira uma correria muito grande, mas dá relativamente bem para gerenciar. E na época de Naspers, na verdade, eu trabalhava mais e principalmente viajava muito mais. Então, ainda a correria é grande, mas eu estou bem mais presente tocando um fundo só no Brasil do que participando de deals espalhados, né, pelo mundo. Era uma correria enorme. Isso pré-pandemia, né? Durante a pandemia, eu acho que ela está já torcendo para eu ficar mais ocupado e sair debaixo do nariz dela. Mas... É bom, pelo menos você está convivendo mais com as filhas, com a esposa. As filhas Sem já dúvida. sabem o que elas vão querer da vida, não? Você tem alguma influência sobre isso? Não, é até engraçado, né? A mais nova começou falando que ia ser veterinária também. Hoje ela brinca com a ideia de arquitetura, ela é super talentosa com artes. E hoje, se você perguntar para ela, ela fala, eu quero fazer arquitetura para projetar coisas para bichos. Então, ela conseguiu achar um nicho aí que junta, fez melhor do que eu, né? Eu acabei não fazendo programa para bichos, ela está achando lá arquitetura para bichos. A mais velha está se reservando o direito de pensar, o que eu acho bacana para caramba. Ela é muito talentosa também, já
considerou durante um período fazer alguma coisa em medicina, ela falava em pediatria. Hoje ela está mais numa de deixa eu pensar com calma, quero ver o que eu vou fazer. Fez já um curso, ela foi selecionada para um programa super bacana de Stanford, e eu fiquei super coruja, porque sou aluno de lá, e ela foi selecionada nesse projeto. E nesse projeto ela fez um curso de empreendedorismo, que é algo que ela gosta também. Então ela está pensando o que fazer. Eu acho que ela tem mais é que se permitir aí durante um bom tempo. Entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa, tira também um outro mito aí para a galera. Dá para ser investidor e manter seus valores, né? Acho que isso é uma coisa que já deu para ficar muito clara aqui, que dá para você ser feliz e ganhar dinheiro e não sair da linha na qual você acredita. Qual que é o conselho que você dá para os empreendedores que estão a fim de crescer, que já estão planejando montar startup e um fundo? Antes eu vou dar um conselho, tá? Eu vou dar um conselho. Empreendedor, se você não acreditar em você, o investidor não vai acreditar, tá? Então, esse é o primeiro conselho. Não, porque outro dia chegou um cara, eu falei, cara, por que você não toma um empréstimo primeiro para tomar corpo para ir depois? Ah, não, mas eu vou tomar. Se você não confia em você, o investidor não vai confiar. Mas aí, qual que é o conselho mais profissa do que o meu, que é Mambembe, que você pode dar para eles? Não, o seu conselho é ótimo. Acho que a confiança, sem dúvida, é primordial. Eu acho que vamos lá. Qual que é só vale a pena empreender se você estiver querendo ter sucesso, né? Querer que o seu empreendimento tenha muito sucesso. Que pode ser ganhar muito dinheiro, ou pode ser mudar o mundo, ou pode ser o que motivar cada empreendedor. Mas a característica de sucesso, a característica mais comum para empreendedores de sucesso é perseverança, né? É resiliência. Então, assim, não por acaso o motivo disso acontecer é porque a jornada não é fácil. Acho que o principal conselho para quem está pensando em empreender é entender direitinho o que significa essa jornada, né? Tem muita coisa muito bacana e tem muita coisa muito difícil. Então, acho que o principal conselho é conversar com quem já fez. Vai conversar com outros empreendedores, vai conversar com quem se admira, vai conversar com quem tentou e ainda não conseguiu, para entender aonde você vai se meter ao tomar a decisão de empreender. Hora que você tiver a certeza de que você quer empreender, que a maioria dos empreendedores uma hora ou já nasce com isso, né? Ou dá o clique na hora e fala assim, agora eu já sei o que eu quero, qual a marca que eu quero deixar no mundo, é isso aqui que eu quero fazer, e aí deixa uma carreira mais tradicional e mete as caras para fazer isso. Não tem idade, pode acontecer com 18, com 28, com 38 ou com 48 anos de idade. A gente aqui no Brasil mesmo tem casos muito emblemáticos de gente, né, que montou empreendimentos incríveis na fase mais avançada da carreira. Então, não tem idade, mas uma vez que você sabe que você quer empreender, começa logo, né, porque a jornada é longa e o aprendizado é intenso. Então, acho que seria esse aí o par de conselhos, né? Pensa bem antes de fazer e a hora que você resolveu fazer, mete a cara e trabalhar bastante, porque não vem de graça, tem muito para construir. Bom, Anderson, obrigada pelo teu tempo, obrigada pela tua entrevista, e agora fica à vontade para dar o recado que você quiser para quem te assistiu até agora. Aliás, quem assistiu a gente até agora, se inscreve no canal, clica no sininho, prestigia, que a ideia é continuar gerando conteúdos que deixem as pessoas mais motivadas e inspiradas depois de cada entrevista. Joia, super obrigado, um orgulho muito grande de estar aqui, Mel, obrigado, parabéns pelo projeto, acho que é um negócio muito bacana, é algo importante, inclusive, para o mundo do empreendedorismo, né? Existe uma idealização muito grande dos empreendedores de sucesso, humanizar isso é uma parte bacana, fica a dica aí para você trazer vários empreendedores aí para o seu canal. Para não passar em branco, né? A gente está num momento aí especial de história do mundo, de pandemia, né? Eu acho que a mensagem que eu queria deixar aqui tem todo um custo humanitário muito grande que a gente está pagando, né, com essa crise toda, mas eu tenho uma convicção muito grande que a gente vai sair dessa fase para um mundo muito melhor, um pouco egoísta falar, né, mas a aceleração do digital que está acontecendo é muito grande,
E então, para a nossa indústria de venture, para os empreendedores, eu acho que vem muita coisa muito boa daqui para frente. Acho que a gente está saindo de uma fase onde a gente tinha uma oportunidade incrível para uma fase onde a gente tem uma missão incrível de ajudar a reconstruir o mundo. Mas eu acho que se a gente souber aproveitar os aprendizados que a gente está tendo nesse período, a gente vai ser um mundo melhor, né, com gente mais comprometida com princípios, valorizando as coisas que realmente são importantes na vida e com uma diferença entre quem tem acesso à tecnologia e suas benesses e quem não tem, encurtada em algumas décadas por conta dessa pandemia, né? Quem resistia a usar a tecnologia por um período aí de meses não teve alternativa, e eu acho que o fruto que vai vir disso daí vai ser muito bom. Então, assim, super otimista para o que a gente vai ver aí no médio e longo prazo, apesar da turbulênciazinha que a gente está passando agora. Concordo com você, eu também sou uma otimista de natureza. Beijo, obrigada pelo seu tempo e vamos ver se a gente se encontra em breve pessoalmente. Vamos lá. Beijão e muito sucesso aí. Um abraço. Obrigada. Abraço.